Boa noite! Você sabe o que são as soft skills? Você já ouviu falar dessa palavra? Será que você tem? Nem sabe que tem? Ah, se você não tem noção nenhuma do que eu tô falando, você tá na live certa. E se você sabe do que eu tô falando, você também tá na live certa, porque hoje vamos desenvolver um pouco mais as famosas ou não tão famosas soft skills. Esse nome é chique demais. Você há de concordar comigo. Eu vou até fixar o tema aqui, porque quem chegar já sabe do que nós estamos falando. Boa noite, gente! Sejam bem-vindas. Terçamos hoje num dia tão especial. Deixa eu dar oi para Juliana Rufino, que está sempre aqui ligada nas lives, a Dayana, a Lu Inácio, a Sara. A Sara também está comigo sempre. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por você sempre estar aqui juntinho comigo. Fico muito, muito feliz. E olha, hoje eu quero falar de um tema muito importante. E não é importante só para o mercado de trabalho, apesar de ser muito importante para o mercado de trabalho. Vou te explicar por quê. Uma pesquisa da Global Talent mostrou que 80% dos líderes mundiais, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo, 80% dos líderes mundiais acreditam que as soft skills são extremamente importantes no mercado de trabalho. Uau, 80% é muita coisa. Mas eu tenho um dado mais chocante ainda para você. 92% desses mesmos líderes mundiais acham que as soft skills são tão ou mais importantes que as hard skills. Agora eu compliquei sua vida que eu trouxe duas palavras. Hard skill, soft skill. Como assim, Janaína? Não me deixe louca, não vou deixar. Bom, vamos primeiro para uma aula de inglês básico. Soft, suave, hard, difícil. O que são as hard skills? São aquelas habilidades e competências que você tem que ter na sua área. Por exemplo, uma dona de casa, qual seria uma hard skill dela? Ela tem que saber é, arrumar uma casa, ela tem que saber limpar um banheiro, ela tem que saber fazer um almoço, certo? No mercado de trabalho, eu que sou jornalista e especialista em marketing digital, qual que tem que ser a minha hard skill? Eu tenho que saber escrever bem, eu tenho que saber todas as técnicas de comunicação, eu tenho que saber as técnicas do marketing digital, eu tenho que dominar a técnica. Convém que eu saiba também inglês, e graças a Deus sei bem inglês. Então, essa é uma hard skill da minha área. Pega qualquer área. Então, a hard skill é aquela aptidão técnica, aquela habilidade técnica que você geralmente fez uma faculdade, estudou ou descobriu, foi se aprimorando. Então, essa é a hard skill, ou seja, a parte técnica mais pesada do seu conhecimento. Numa profissão, ela é extremamente necessária, claro, você não vai conseguir um trabalho ou se destacar no mercado de trabalho sem uma hard skill. Você tem que ter a hard skill. E como é que você desenvolve ela? Fazendo uma graduação, pegando essa hard skill da dona de casa, né? Se for uma dona de casa, como que você desenvolve? Bom, vendo vídeos, aprendendo com uma mentora, e aí você vai desenvolvendo essas técnicas que são necessárias. Ok, isso hard skill. Veja, o que que os líderes mundiais falam? Que talvez as soft skills são mais importantes ou tão importantes quanto a hard skill. Você tem noção do que é isso? Pega uma profissão muito técnica, um médico. Os que os líderes mundiais estão falando é que para um médico saber de medicina é tão importante quanto outras habilidades que ele tem que ter. Que habilidades são essas? Vamos falar delas agora. O que são as soft skills? Você só veio aqui nessa live para isso, né? Eu tô te enrolando, eu sei. Não fica bravo comigo, não. É que tem que fazer uma introdução. Eu tenho que começar a live falando o tema antes das pessoas chegarem. Já reparou nisso? Vou te explicar por quê. Porque depois essa live fica salva. Ninguém vai querer assistir uma live que no começo está assim: oi, gente, oi, Fulano, oi, Beltrano, oi, Ciclano, oi, Beltrano, oi. E tem gente que começa a live assim, ó. Ah, vamos esperar todo mundo chegar. E a pessoa fica olhando pro nada. Não tem jeito, porque o que vai ficar salvo, o que vai atrair são os primeiros segundos. Então eu tenho que dar uma chamada aqui. Deixa eu dar boa noite pra Marisa, que tá aqui. Tem que dar uma chamada pra quando ficar salvo, aquele comecinho, se a pessoa ficar interessada em assistir ou não, aí ela vai continuar na live. E aí depois eu posso ir falando, cumprimentando vocês e lendo e tal. Isso aí, Dani, Jana sincera, claro, gente, não tem, aqui não tem falsidade, tudo às claras. Então, expliquei para você
primeiro passo, hard skills. Se você chegou agora, não se assusta, daqui a pouquinho você pega, vê essa live gravada e assiste o comecinho que você vai entender. Eu expliquei que existem dois tipos de skills, que são as hard skills e as soft skills. Hard skills são essas habilidades técnicas que todo mundo precisa ter, desde uma dona de casa a... Ah, minha cunhada tá aqui também, Terezinha. Desde uma habilidade técnica, no caso de um médico, por exemplo, o domínio da medicina, a uma dona de casa que tem que dominar a cozinha, a lavação de roupa e tudo mais. São hard skills, habilidades técnicas que você aprende com curso, vídeos, conhecimento, enfim. E tem as soft skills, que são habilidades muito mais comportamentais, sabe? São interpessoais, são de relacionamento. A boa notícia é que dá para aprender soft skills, então você não precisa ficar desesperada, pois você vai aprender. Ou eu não me chamo Janaína Depinê, da Luz, do Elegante Sempre. Gente, o Bob quer sair, ele tá batendo na porta. Bob, agora você vai ter que esperar, senão não vem mais. Não vem mais pra live. Já quer sair, ué, mal começou a live, é porque ele não tem soft skills. Ele só tem hard skills. Então, o que a gente tem que olhar? Tanto as hard skills são necessárias, habilidades técnicas, quanto as soft skills, que são habilidades interpessoais, emocionais, de relacionamento. E aí são essas aptidões sociais. Você já deve ter tido um colega ou uma colega difícil de trabalhar, não foi? Difícil, complicada. Talvez você tenha, pode ser um funcionário, pode ser um colega de trabalho, uma colega difícil, complicada. Gente, o Bob tá chorando. Só que meu esposo tá no grupo de estudo bíblico dos homens. Ele tá no louvor e eu tô aqui com o maior otimismo que ele escute. O Bob vem abrir pro Bob, enquanto tá no louvor, mas isso é uma coisa muito feminina, né? Um soft skill, uma habilidade de perceber. Bob, sossega, meu filho, tenha dó. Desenvolva suas habilidades emocionais. De aprender a ficar quietinho um pouco. Então, vamos lá. Essas habilidades, ambas são necessárias. Claro, a gente precisa ter gente técnica, mas a gente também precisa saber se relacionar, saber ter comportamentos adequados ao ambiente de trabalho e até na própria casa, na própria família, para conviver bem com os familiares. Então, vou dar um exemplo. Você chega para trabalhar amanhã e aí você descobre que você foi mudado de setor. Você tem essa notícia, foi mudada de setor. O que eu faço? Qual vai ser minha atitude? Quem tem soft skill vai lidar com isso. Eba, obrigada, filho. Meu caçula viu meu desespero, mas acho que meu esposo avisou que tínhamos uma situação aqui caótica. Tava suco de causa aqui. Então vamos lá. Você chega para trabalhar e descobre que você foi transferida de setor. Opa, como assim? Foi, simplesmente. E ninguém te avisou. Como é que você lida com essa mudança? Tem gente que vai dar um chilique. Tem gente que vai aprontar. E tem gente que vai saber se adaptar. Nem todo mundo é assim. E isso que a gente chama de soft skill, ter essa habilidade para lidar com uma mudança dessas. Ou, por exemplo, um outro soft skill, vou falar todos eles, quais são. Um outro que é você chega para tá no seu trabalho e um colega tá com muita dificuldade. Uma dificuldade muito grande e você vê que ele tá com um problema e aí você se dispõe a ajudá-lo. Isso é uma soft skill. A situação que tivemos aqui agora com o Bob exige uma soft skill. Ele tava chorando que queria sair do quarto. Eu tinha que manter a concentração aqui que eu tava na live. Estou na live, né? Não estava, estou. E aí eu tenho que não perder a paciência e levar no bom humor, porque senão você não veio aqui para ver isso, você veio aqui para ouvir um conteúdo. Então eu tenho que te entregar um conteúdo. Por outro lado, do lado de lá da porta, tinha que ter alguém atento para ver que eu precisava de ajuda. E eu acredito que meu esposo foi a pessoa atenta que chamou meu filho e ele veio tirar o Bob daqui. Então, campeões da soft skill. Será que na sua casa é assim também? Vamos lá, vou te ajudar. Primeiro entender por que os líderes estão falando que talvez seja até mais importante uma soft skill do que uma hard skill. Porque as empresas, as organizações, os ambientes, não só instituições como empresas, mas os ambientes, eles estão mais fluidos.
Lembra que antigamente era muito fácil separar trabalho e família, família e trabalho? Hoje está tudo meio junto. Um pouco tem a ver com home office, um pouco tem a ver com a sociedade, né, do Bauman, que ele definiu a sociedade contemporânea como a sociedade líquida, que são essas coisas mais fluidas, não tem muita divisão, é tudo meio misturado, é tudo. Isso tem a ver com internet, né? O trabalho vai com você no celular. A legislação não consegue acompanhar. A legislação diz que você não pode incomodar um funcionário depois do horário do expediente dele no WhatsApp. Quem não é incomodado fora do horário? Todo mundo. É muito difícil a legislação, porque a legislação está sempre atrasada, né, gente? Ela é mais lenta para acompanhar a mudança da sociedade. E a sociedade mudou. Então, é tudo muito fluido, não tem muita separação mais. E isso vai exigindo que as pessoas tenham mais habilidade social, interpessoal, relacional. E que maravilha isso, porque isso gera pessoas melhores. Eu comentei esse final de semana com a minha irmã, eu falei, nossa, como essa geração ela é muito melhor. A gente tá falando dos nossos filhos, né? A gente vendo o jeito que eles lidam com as coisas e como eles pensam, como eles são menos críticos, sabe? De tudo. E eu falei assim, nossa, como é uma geração melhor, bem melhor. A gente tem assim um resquício aí de uma geração muito cheia de preconceito, de discriminação, de muito assim, muito engessada. Eu acho que essas pessoas mais que se relacionam melhor com o outro, elas elas são mais acolhedoras. E pegando a minha visão cristã, elas manifestam mais o amor de Deus. Simples assim. Mas vamos então ao que interessa, porque, gente, tem soft skill, viu? Para dar e para vender. Existem várias soft skills, várias habilidades. E aí, cada especialista define, alguns definem 20, 10, 15. Eu separei para você 7 mais importantes pela base geral, assim, o que as empresas mais é, desejam. E somando tudo 14, que seria muito bom que você desenvolvesse. Então, caneta e papel na mão, porque você vai escrever isso aí e vai dando nota para você, hein? Não tem como te dar nota, você tá aí do outro lado. Mas você vai dar nota em si mesma, de 1 a 10, tá? Vai anotar, são 14. Vamos lá, só Jesus para me ajudar hoje, que hoje é muita coisa, mas vou sintetizar bastante, tá? Porque a minha intenção é trazer uma dessas habilidades, competências a cada live, e aí a gente começa a elaborar mais esse assunto. A primeira delas é a colaboração. Esse espírito colaborativo, esse senso de coletividade. Olha que interessante. Alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, acho 5 anos atrás, eu tinha ajudante em casa. E aí, por um motivo específico, eu dispensei. E desde então, eu decidi não ter mais uma ajudante fixa. Parecia loucura, porque eu sempre morei em Belo Horizonte em apartamento, aí eu tinha vindo morar numa casa muito maior e ia ficar sem ninguém para me ajudar. Não fazia sentido. Mas eu falei, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para os Estados Unidos com os meus filhos e a gente viajou de motorhome. Então, quer dizer, meu marido, meus filhos, e a gente teve que se virar como equipe. Gente, nós funcionamos muito bem como time. Sabe quando parava o motorhome nesses lugares de motorhome, você deve ter visto em filme americano, ou você já foi, já viu? Tem como se fosse um camping, só que são só motorhomes. Aí você para e lá tem um local pra você ligar o gás, ligar a água e tal. E a gente era igual um cockpit de Fórmula 1. A gente parava, cada um sabia a sua função. A minha era fazer a comida, então eu já ia mãos na massa. Só que a turma tinha que estender, porque o motorhome ele estica quando ele tá parado, né? Depende do modelo, ele se esticava, então ampliava, daí aumentava a cozinha, aumentava a área, a sala pra gente fazer refeição. O outro ia ligar as coisas, então cada um ia ligando uma coisa, pum, tava tudo ok. E aí a gente também tinha que manter a limpeza, a organização, e eu notei como aquilo fez bem para os meus filhos, eles eram mais novos. E eu falei, isso foi muito bom para eles, porque deu um senso de coletividade. E aí eu decidi que quando eu voltasse, eu não ia querer ter mais ajudante, eu ia ficar sem ajudante. E pesou outra informação, porque eu sempre falei para mulheres, né? Nesse trabalho aqui do Elegante Sempre. E eu sempre fui aquela pessoa que incentivou você a fazer mesa posta, a colocar a mesa. Só que eu tinha um staff, né, que me ajudava. E essa não é a realidade da maioria das mulheres, né? Não tem essa ajuda. E eu pensei,
Não é justo eu colocar um peso para a mulher que eu não carrego, né? Então eu falei, vai ser bom também para eu carregar o mesmo peso, e aí sim nós vamos estar em condições iguais. Eu vou falar para ela, olha, eu dou conta, você também dá. E é o que acontece hoje. Eu falo para você, olha, que eu fiz isso, trabalhei e tal, malhei, fiz a comida, tá? Se eu fiz, você consegue fazer também. Então, é muito mais próximo da sua realidade. Resultado, eu senti que seria bom também, então, como família, e seria bom para a minha conexão com o meu público. E aí eu decidi abrir mão disso e me adaptar. Então teve um período de adaptação, mas o que aconteceu? Nós, como família, nos tornamos colaborativos. Na minha casa nunca tem bagunça hora nenhuma, gente. Hora nenhuma, porque todo mundo tem senso de coletividade. Então eu quero te encorajar, não só para ter esse senso de coletividade, colaboração no seu trabalho, como na sua vida pessoal. Os filhos, desde pequenos, eles têm que entender que eles não são hóspedes num hotel. Eles são colaboradores que moram numa casa, que cooperam entre si, que coabitam, que é o que eu sempre essa palavra que eu uso aqui em casa. Nós coabitamos. Ou seja, nós não somos, ninguém aqui é hóspede, ninguém aqui tem uma funcionária, né? Senão todo mundo tem uma funcionária que sou eu e eu não tenho ninguém, não. Eu falei, ninguém tem funcionário, todo mundo coabita, então todo mundo tem que se ajudar. E aí tem coisas que eu faço porque eu gosto, ou porque eu gosto do meu toque feminino, mas todo mundo colabora. Então, por exemplo, eles todos descem com a sua própria roupa de suja, e eu que separo, põe na máquina, mas todo mundo sabe lavar roupa. Todo mundo sabe, se precisar, todo mundo sabe. Mas eu gosto de coordenar, porque aí eu separo, já ponho branca com branca de todo mundo, preta com preta de todo mundo, eu mesmo já faço essa separação. Porém, a regra é desçam as roupas. Guardar a roupa, eu separo a roupa que foi lá passada e cada um guarda. E às vezes, uma vez ou outra, eu vou lá e dou uma guardada para ver como é que tá a organização. Então, aí a Aline tá falando isso, todo mundo fazendo, não fica pesado para ninguém. Exatamente esse é o conceito de colaboração. Isso em casa e no trabalho, onde se aplica esse conceito, essa habilidade. Quando eu sei também colaborar com outras pessoas. Tem gente que fala assim, isso aqui não é minha função. Você já foi atendido por alguém que falou isso não é minha função? E a pessoa podia fazer, era uma ligação que ela tinha que fazer, mas ela não era a função dela. E tem gente que não faz. É, como é bom trabalhar com pessoas que têm essa visão de colaboração. Porque a pessoa fala assim, bom, não é minha função, mas eu posso fazer. Sempre tive isso trabalhando assim, até hoje, né? Meus clientes várias vezes me pedem coisas que não tá no meu contrato, inclusive, mas eu penso, se é possível, se a equipe pode fazer, se a gente pode fazer sem sobrecarregar ninguém, vamos fazer, né? Se é uma coisa que vai gastar muito tempo, aí eu tenho que cobrar um valor à parte, mas é só um ajuste, é só mexer nisso aqui, dá para fazer. E isso é visão de colaboração, mas isso vale para colegas de trabalho, sabe? Às vezes você vai atender alguém, não é sua função, mas você fala assim, bom, já que a pessoa veio aqui, eu posso fazer isso por ela. Gente, isso tem um ponto, isso tem um bônus. Todo mundo aqui que emprega, gente, sabe disso, como é bom ter gente, funcionário que é assim, sabe? Eu tenho hoje faxineira, tenho passadeira e minha faxineira, por exemplo, tem duas, né, que elas revezam. A faxineira, o que que acontece? Ela tem, ela sempre vai além do que eu peço, assim, ela sempre faz uma coisa. Passei um café também, Janaína. Eu fiz a faxina aqui, mas eu aproveitei e passei um cafezinho, ó, que bênção. Então, a função dela não é passar café, mas ela fez um agrado. É um espírito colaborativo, sabe que eu corro muito, então me abençoa. A Letícia tá aqui mandando um carinho. Obrigada, Letícia, Joyce. E tô vendo aqui um comentário da André que tá assim, no limite, né, André? Deixa eu te falar. O espírito colaborativo, mesmo um jovem que não tenha sido criado com ele, ele pode desenvolver. E mais do que isso, vai ser bom para ele. Então, é muito importante que você converse, já que ele não é seu filho, né? Você converse com seu esposo e fale para ele: nós precisamos dividir melhor essas tarefas. Vamos fazer uma reunião em família e dividir isso aqui para ficar mais leve. E aí, exponha as funções. Tente, eu sempre ensino isso, gente. Tente distribuir tarefas que tenham a ver com a pessoa. Tem gente que, por exemplo, vou dar esse exemplo: lavar roupa. Todo mundo aqui sabe lavar roupa, mas eu prefiro lavar a roupa, porque eu tenho um senso de separar tudo bonitinho. Eu gosto do sabão, eu gosto do cheiro, eu gosto de achar a roupa cheirosa.
Já eles vão colocar de qualquer jeito, eu tenho até um pouco de medo, mas eles sobrevivem sem mim. Só que eu fazendo, eu acho que eu faço com mais capricho. Eu gosto, tá? Então, eu acho muito importante, é, quando tem alguma situação assim, tô vendo muita gente reclamando que tá sobrecarregado, a gente tem que parar e pensar. Outro detalhe, a Aline fez uma observação importante. Ninguém vai fazer como você, gente. Ninguém, ninguém. Mas às vezes você tem que deixar as pessoas fazerem do jeito delas. Porque não vai ficar idêntico ao seu, mas também você não vai ficar tão cansada. Então tem coisas que. Vou dar um exemplo. Meu esposo, quando ele lava a louça, gente, ele não é bom de lavar a louça. Ele não é nada bom. Mas eu deixo, sabe por que deixo? Eu quero que ele lave mesmo, pra me dar a folga. E graças a Deus tem lava-louça, gente. Olha, eu vou falar pra você uma coisa: dois itens que toda pessoa tem que ter em casa, homem ou mulher. Uma máquina de lavar roupa e uma máquina de lavar louça. Eu achava a máquina de lavar louça meio supérfluo. Não é, gente. Adianta a sua vida de um jeito. Porque já vai sujando, já vai colocando lá. Então todo mundo coloca. Esse é um conceito também que eu inculquei na cabeça de todo mundo. Sujou a louça, já vai pra lavar louça. E aí todo mundo vai colocando na lava louça. Então quando ela enche, quem vê que tá cheio já liga a lava-louça, põe sabão e liga. A louça fica prontinha. E também quem abre a lava-louça e tem um susto que ela tá cheia, já vai guardando. A Zélia tá contando, todo mundo ajuda na organização da casa. Isso é uma coisa que você vai inculcando. Detalhe, se você tem uma situação igual a André, que já tem uma pessoa mais velha, já formada, que vem habitar na sua casa, aí ela tem hábitos difíceis. Eu tive um sobrinho que morou comigo, ele já tinha a rotina dele. Então há um choque no começo, mas é possível ajustar. E conversando e ajustando. Mas tem que ser conversado, né? A gente tem que ir falando. A segunda soft skill é a flexibilidade. Gente, pessoas rígidas, assim como na natureza, elas quebram. Isso vale para tudo, tá? Aquela pessoa que não é flexível. Essa é uma coisa que eu falo muito, muito, muito com meu filho, um dos meus filhos. Eu vou falar qual deles pra não expor, mas que ele tem muita dificuldade quando uma coisa muda, sabe? Você tem. A gente tem um planejamento e fala assim: olha, filho, mudou que a gente vai ter que ir para tal lugar primeiro. Como assim? Ele tem muita dificuldade. Eu falo: você tem que desenvolver isso, você tem que melhorar a sua flexibilidade, porque a vida é cheia de imprevistos. Então, em vez de ficar reclamando da mudança, pensa assim: ok, mudou, mudou, não fica sofrendo, seja flexível. Gente, tá todo mundo choramingando aí da falta de ajuda em casa. Olha, esse espírito colaborativo ele é desenvolvido, então ajude a desenvolver nas pessoas. E um pouco para desenvolver, você tem que falar, gente, a partir de hoje, segunda-feira, eu não faço mais almoço, combinado, gente? Cada um vai ter que se virar, ou então nós vamos ter que dividir esse serviço. Você tem que pôr regra, uma coisa sem regra, gente. As pessoas não é que elas estão folgando, elas não sabem que tem regra. Então, a regra tá clara? A regra tem que estar clara. Por exemplo, a regra clara aqui em casa. Quem cozinha não lava. Eu cozinho, eu não lavo. Mas só que eu sou uma pessoa muito esperta, eu já vou cozinhando e lavando. Mas aquele restinho de louça no final, eu não lavo. Se ficar, eles lavam. Eles põem na lava-louça, eu não mexo com a lava-louça, eu vou cuidar de outras coisas. Então, também coloque isso para as pessoas participarem. Aí, Sara já vai dar a cola para vocês. Então, a segunda soft skill é flexibilidade. Saiba ser flexível, lidar com as mudanças. Então, um exemplo é esse caso. Um enteado vai morar com você, não morar, foi morar. Mudou o cenário. Você tem que mudar com o cenário, sabe? Um exemplo, perdi minha mãe, tem 40 e poucos dias. Nós tivemos que nos ser flexíveis, entender que agora mudou, nossa vida nunca vai ser igual, nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma nova vida. Isso é ser flexível. Agora tem gente que fica triste, porque nunca mais vai ter aquela pessoa amada, e daí vai ficar chorando todo dia, e não vai sair desse lugar de autopiedade. E fala assim, bom, não tem o que fazer, foi a vontade de Deus, então tem que ser flexível, nós temos que nos adaptar, que é o que a gente vai fazendo. Terceiro ponto, terceira soft skill. Tô vendo aqui, a Jove tá com dificuldade na internet. Fica firme, Jove. E agora eu tô pondo no YouTube também. Não sei se vocês viram, gente, pra facilitar quem gosta de ouvir acelerado, porque aqui não dá, né? Terceiro ponto, terceira soft skill é a comunicação eficaz. Gente, a comunicação, ela levanta líderes e derruba também, né?
Todo mundo lembra da nossa presidente Dilma, que tinha uma dificuldade na comunicação tremenda. Isso foi muito ruim para ela, porque a comunicação eficaz, ela abre portas ou ela fecha portas. A gente tem que saber se comunicar. Nós temos que ter essa habilidade. E, todo mundo nasce bom comunicador? Alguns nascem, mas nem todo mundo. A comunicação, ela é uma habilidade desenvolvida e talvez você não desenvolveu muito quando criança, quando adolescente, você não teve muito espaço para se comunicar ou você era muito tímida, mas você pode aprender, tem muitos. Você não precisa nem fazer curso, se você puder, faça, mas se você não puder, tem vídeos no YouTube, tem várias técnicas. Vou dar um exemplo de uma comunicação eficaz. Sabe um erro muito comum que a gente comete falando? É colocar né. Já viu que as pessoas falam, não sei o que lá, né. Isso é típico de uma pessoa que não se comunica bem. Ela enche de né a frase dela. Sabe por quê? Porque a gente acha que pausa é errado, que ter silêncio é errado. E o silêncio não. É, o silêncio, ele é necessário. Então, numa comunicação, quando eu faço uma pausa, eu não preciso preencher essa pausa. Eu posso deixar essa pausa. Porque isso dá uma pontuação melhor, isso dá uma parada, dá uma linha de raciocínio, uma fala mais fluida, mais agradável. E tem gente que não, que tem um jeito de falar muito confuso, não se comunica bem. Gente, a comunicação gera tantos problemas até nos nossos relacionamentos. Sabe, eu já fiz vários conteúdos sobre comunicação não violenta, é uma palestra, inclusive, que eu dou. Em breve, se Deus quiser, vou colocar isso como um curso disponível de comunicação não violenta. E as pessoas, elas hoje, elas se comunicam de forma muito agressiva, muito rude. Então, uma pessoa que sabe se comunicar, ela sai na frente, mas muito melhor. Vai muito adiante. É uma ótima habilidade para se aprender. Assista vídeos, palestras que falem de comunicação, que te ajudem a se comunicar melhor, que você vai deslanchar, não só no seu trabalho, mas também na sua vida, nas suas relações interpessoais, porque você vai se expressar melhor. Quarto ponto, quarta soft skills que você tem que aprender é a escrita. Gente, eu fico chocada quando eu recebo as mensagens. Gente, tem gente que não põe ponto. Você vai ler o texto, assim, eu fico no misto de pena, de dó e a pessoa pulou a escola, não é possível. A pessoa não põe ponto, escreve tudo errado, sabe? Não tem desculpa, a gente tem o Google. Não tem desculpa. Quantas vezes eu vou escrever uma palavra e eu fico na dúvida? Sabe, eu fico na dúvida. Eu fico, gente, como é que escreve isso? Eu consulto o Google antes de escrever. Por que que as pessoas não fazem isso? Mandam pergunta pra mim cheio de erro de português. Mas cheio de erro, mas não é pouco erro, não. Pouco, tudo bem, que eu também, às vezes, vou digitar, troco uma letra. É muito erro, é assim, é um volume colossal. Tem gente que eu tenho que praticamente ler em línguas. Tem gente que ora em línguas, né? Eu tenho que ler em línguas para poder entender o que você escreveu. É quase um unção do Espírito Santo para ler. Então, a escrita, a gente pode desenvolver. Escrita não tem desculpa, gente. Sabe qual que é o problema? Aí eu vou ser bem franca, porque eu sou da área da comunicação. As pessoas não leem. Quem não lê, escreve mal. Quem não lê, escreve mal, gente. E não é ler post no Instagram. Você tem que ler livro. Quanto mais você tiver um repertório de leitura, melhor você vai escrever. Então, não adianta você não parar de ver vídeo na internet e não ler. Por isso, todo mês eu indico um livro pra você, pra te incentivar, mostrando assim, ó, eu tô lendo, gente, você tá lendo? Tem que ler pra escrever bem. Aí, tô vendo aqui, a Suzane tá comentando. Tem gente que não dá pra entender nada, a pessoa emenda. Não tem ponto, não tem vírgula. Você fala, gente, que é isso? Que loucura. Você tem que ler várias vezes. Toma tempo, gasta o nosso tempo. E hoje, por causa do áudio, tem gente que quer mandar áudio. Gente, não me mande áudio no Instagram. Tô falando com amor. Eu não escuto. Não é porque eu má vontade. É porque, gente, se você não tem tempo para escrever, que dirá eu para ouvir o seu áudio. Então, não mande áudio. Escreva bonitinho, resumido. É igual quando abre caixinha. Não tô respondendo mais pessoa que manda 4 perguntas na caixinha. É porque ela não tem poder de síntese, comunicação ruim, escrita ruim. A pessoa, ela quer contar a vida dela na caixinha. Tem gente que manda 8 caixinhas para mandar uma pergunta. Então, não dá. Daí a pessoa tem que pagar uma consultoria, porque é uma coisa gigante. Eu tô brincando, mas tô falando sério, gente. A gente tem que ter habilidade para escrever, para saber sintetizar, até para poder escrever um e-mail. Eu vou escrever um e-mail no meu trabalho, eu tenho que saber escrever, eu tenho que escrever com poder de síntese. Então, muita,
muita atenção nisso. Tem gente que, além do ensino estar fraco, é verdade, é, aí a Lu tá falando, tem gente que abrevia tudo, então fica sem sentido, e fora que, não, gente, é pontuação, é falta de leitura, não tem explicação. É falta de, quer dizer, tem explicação, é falta de leitura, falta ler mais. Então vamos abrir um livro. Eu vou começar a fazer assim, quando vier uma coisa muito mal escrita, eu vou falar assim, gostaria de te recomendar no final esse livro. Vai ser minha senha. Mandei a pessoa ler um livro, é sinal de que está escrevendo mal. Além disso, poder de síntese, né? Até para conversar, gente. A gente tem que saber sintetizar. Tem gente que você até dorme na pessoa contando um caso. Imagina eu, a pessoa manda histórias, às vezes, da vida dela, e conta, e conta, e conta, e conta, e conta, e fala, e fala. Eu tô com uns 5 mensagens lá que eu não tenho como ler, porque é tão longa que eu fico assim, com o coração partido. Eu queria ler, mas não vai dar, que é muito grande, não vai ter jeito. A pessoa tem que sintetizar, tem que saber sintetizar. Então vamos lá. Quinto ponto. Aí tem tudo a ver, né? Tudo vai se misturando, tudo é habilidade. Organização, gente. Pessoa desorganizada, não tem jeito. Pessoa desorganizada, eu sei bater o olho. A pessoa que é organizada, a casa dela é organizada, a vida dela é organizada. Agora entra numa casa de uma pessoa desorganizada, a vida dela é desorganizada, as contas estão vencidas, tá tudo nada. Batata, não tem erro. Então, uma pessoa desorganizada na vida, na casa dela, ela é desorganizada no trabalho. Quando eu contratava funcionário para trabalhar em casa, sabe o que eu fazia? Eu pedia para ir na casa da pessoa. Aí eu via a casa da pessoa. Se a casa era uma bagunça, eu tinha certeza que ela não era boa funcionária. Tinha certeza que ela não ia ser boa. Se ela não dá conta da casa dela, como é que ela vai trabalhar na casa dos outros? Isso vale para tudo, gente. Não é só serviço do lar, não. É a pessoa que é desorganizada no trabalho, ela é desorganizada na vida pessoal, é a pessoa tá atrasada, a pessoa não paga boleto, a pessoa tá sempre com o boleto atrasado, a pessoa tá sempre atrasada no horário, a pessoa tá sempre enrolada. É um reflexo. Por isso que quando sua mente estiver muito cheia, eu falo assim, tá nervosa, vai arrumar uma gaveta, vai organizar uma gaveta. É terapêutico. Não substitui a terapia, mas é terapêutico. Porque quando você organiza as coisas, as suas ideias também se organizam. É um fenômeno que acontece. Então, tá muito caótico a sua vida, você tá com muita conta embolada, muita coisa para resolver, seu trabalho tá, começa organizando. Começa a ponto, então te organizar. Isso aqui é a pilha do que eu tenho que fazer, isso aqui é o que eu tenho que organizar. Começa organizando, as coisas elas vão clareando. E essa é uma soft skill, organização. Hoje as empresas olham, essa pessoa é organizada? Eu já contei isso em alguma live, mas vale a pena ouvir de novo. Um dia eu tava eu era assessora de um reitor e eu tinha, acho que saído de férias, ou tava de licença maternidade, não sei. E aí eu tinha voltado, já tinha voltado, e ele me chamou na sala e falou assim: Janaína, esse relatório aqui foi você que fez? Me mostrou um papel de longe. Eu sou míope, né? Eu olhei e eu pensei até que ele ia elogiar, né? Mas pensei, eu vou perder esse elogio. Eu falei, não, não foi. Esse foi Beltrana. Aí ele falou assim: eu tinha certeza que não era você. Você jamais ia me entregar um negócio assim. Aí me chamou perto, eu fui ver. Porque todo o relatório que eu mandava para ele, eu fazia uma capa com um resumo em tópicos. Tipo, o que vai ter esse relatório? Esse relatório vai ter isso, isso e isso. Porque se ele tivesse com pressa, era mais fácil dele olhar e ver assim: eu preciso ir direto nesse ponto. O que a pessoa fez? Ela colou um post-it. Tava um post-it lá, eu nem tinha visto, um post-it. Então, não era o meu padrão de qualidade. Eu tenho um padrão de organização. Então, isso vira sua marca. A pessoa sabe que você é organizada. Sabe se não, ela vai fazer uma coisa bem feita. É muito diferente. Até hoje, né, no escritório, meu esposo, quando tem apresentação, ele fala assim: amor, faz a apresentação, monta a apresentação. Ele sabe que eu vou fazer uma coisa muito boa. Meu filho mais velho é desse tipo também, ele ama fazer isso. O sexto ponto é a criatividade. É uma habilidade muito bem vista hoje. Porque a gente tem que ter a criatividade até para lidar com os problemas, né, gente? Até para pensar em saídas. Eu tô com esse problema, qual é a saída? Eu queria fazer isso, como é que eu apresento isso? Então a gente tem que ser criativo. E criatividade, gente, é uma habilidade. Eu acredito que o ensino vai mudar e tem que mudar. A gente tem que valorizar mais a criatividade.
Eu, desde nova, eu fui muito estimulada a ser criativa. Eu sempre fui criativa e eu fui estimulada. Então, meus pais me estimularam, as escolas onde eu estudei em boas escolas, eu sempre fui estimulada. Talvez você não tenha sido estimulada. Então, se estimule fazendo coisas criativas, fazendo coisas de um jeito diferente, fazendo coisas de um novo jeito, tentando ser mais criativo. Sabe como que é um jeito bom de você despertar sua criatividade? É indo em exposições de arte. Eu gosto muito, talvez você não saiba, eu fiz belas artes, né? Além de comunicação social, eu fiz comunicação visual. Então, eu estudei a comunicação em todas as áreas. E aí, olha que interessante. Na comunicação visual, você é muito estimulada a ser criativa. E eu me lembro, logo que eu entrei na universidade, tinham colegas meus que desenhavam muito melhor do que eu, que tinham, mas eles eram muito melhores. Sabe aquela pessoa que faz um desenho perfeito, parece que é um retrato? E aí nos trabalhos, eu sempre tirava nota mais alta. E meu desenho não era realista, porque eu não tinha habilidade. Eu tinha dois colegas que eles eram extremamente bons no desenho realista, eu não era. Mas eu era muito criativa. E eu sempre tirava nota mais alta. E um dia, uma professora de artes falou isso. Ela falou: olha, a arte, as artes plásticas, elas não têm intenção de reproduzir uma foto. Para isso existe a fotografia. A intenção é ter uma leitura da realidade. Então, ela explicando por que eu estava tirando as notas mais altas, porque deu um bafafá. Então, eu tinha uma leitura, segundo ela, mais criativa. E aí, por que eu quero te falar que é interessante você visitar exposições de arte? Eu tenho sempre visito, sempre que eu tenho oportunidade eu visito, eu gosto, todo mundo sabe da minha família que eu gosto. Então, sempre a gente inclui uma exposição. Se eu viajo para fora, eu quero ir em museu, eu sou dessas, amo. E esses dias uma pessoa escreveu para mim, assim, eu fui na exposição da Frida Kahlo lá em São Paulo, e a pessoa escreveu assim, nossa, uma pessoa cristã indo na exposição é, da Frida Kahlo. E eu achei tão engraçado aquilo, eu falei, gente, o que tem uma coisa a ver com a outra? É, aí ela falou assim, você acha ela um exemplo de mulher? Então, assim, eu vejo que, pegando a questão da flexibilidade, as pessoas são muito rígidas. Então, assim, eu só vou ver coisas de pessoas que são um exemplo de caráter cristão, gente. Aí meu universo vai ficar ridiculamente pequeno. Porque é minoria que é um exemplo, né? É uma minoria bem pequenininha. Então, a gente tem que ter inteligência emocional para separar. Eu estou vindo aqui para ver isso. Não quer dizer que eu acho que o caráter dela é exemplar, e foi o que eu expliquei para a leitora. Eu falei, o que eu acho é que essa é uma exposição muito rica, que você entende o processo criativo de uma pessoa, mas eu não fui para ver o caráter, né? O caráter eu sigo de Jesus para mim. Deixa eu ver que tem um irmão, o irmão do Zé Paulo tá aqui. Boa noite, então, você é irmão do Zé Paulo, seja bem-vindo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber separar essa inteligência emocional. Senão, gente, só vou para a igreja, né? Eu vou ficar limitada à igreja. Aí meu universo vai ficar reduzido às pessoas da igreja, que também estão ali para aprender alguma coisa. Então, quem vai ensinar para nós? Eu tenho que aprender, eu tenho que buscar inspiração. Então, ir num festival de música, eu tenho que ter fontes de inspiração. Eu tenho que criar, para eu poder criar, eu tenho que absorver, eu quero descobrir coisas novas. E claro, eu quero observar o caráter. Gente, todos os dias de manhã eu abro a minha Bíblia, eu tenho meu tempo de devocional, o meu caderno, tá aqui, não tenho o diário, tá esgotado, todos os dias, tá aqui, pego meu caderninho, escrevo minhas orações, todos os dias. Todos os dias eu tenho um tempo de examinar aquele que é uma referência de caráter. Agora, se eu quero ser mais criativa, se eu quero ter mais inspiração, mais ideias, eu tenho que buscar em várias fontes e saber separar. Nossa, que coisa interessante. Então, às vezes as pessoas elas são tão preconceituosas que elas ficam fechadas, em si mesmadas é a palavra hoje. Jéssica, então temos que adquirir conhecimento e fazer conexões, exatamente. E eu acho tão interessante, muita gente tem essa visão tão fechada do evangelho que hoje crucificariam Jesus, porque Jesus foi para fora, né? Jesus foi tocar a vida das pessoas, a gente também, sabe? Toda vez que a gente tá
em outros ambientes, você tem a oportunidade de ser luz. Tem gente que tem a visão muito limitada. Então, vamos ser criativas e para isso, veja filmes, ouça músicas, vá em exposições, vá visitar museus, vá conhecer a história do seu povo, a história da sua cultura, a história dos seus ancestrais, vá entender como as coisas é, geraram, como chegou isso aqui, sabe? Eu acho tão incrível, por exemplo, eu tenho um vídeo que inclusive está no YouTube que eu conto como foi descoberto o guardanapo. O guardanapo, como a gente usa hoje tecido, gente, ele foi criado por Leonardo da Vinci. Quase ninguém sabe disso. Eu contei isso no vídeo. Então, olha que interessante. A gente tem uma fonte inesgotável. Leonardo da Vinci, um grande inventor. Ele inventou tantas coisas. O saca-rolha. Tanta coisa que a gente usa no dia a dia, a gente não sabe que foi Leonardo da Vinci. Pois foi. Então, vale a pena você buscar, abrir seus horizontes, conhecer coisas novas. E aí você vai tendo uma bagagem, um conhecimento muito maior. A sétima soft skill, e aqui eu vou encerrar as 7 principais, é a liderança. A liderança, gente, tem gente que já nasce, já viu criança desde pequenininho que já é meio líderzinho, já tá organizando, mas tem gente que desenvolve a competência da liderança e a gente pode desenvolver isso. Então, leia sobre liderança, ouça sobre liderança, busque, tem tantos livros de grandes líderes, busque inspiração e você vai pegando a habilidade, porque hoje todas as empresas e numa casa a gente precisa ter liderança. Gente, nós não podemos ser uma geração de gente paçoca, para usar uma palavra bonitinha. Paçoca, gente que não tem atitude, não sabe liderar, não sabe agir, tem um problema, fala assim, ai gente, temos um problema. Houston, we have a problem. Não, você tem que ter atitude. E para ter atitude, você tem que ter um perfil de liderança. Desenvolva. Tá cheio de curso também, sabe? Aí tô lendo os comentários de vocês. Fechamos as 7 principais? Sim, mas tem muito mais. Agora eu vou falar outras 7 que não são menos importantes. Mas é que nesse universo de soft skills tem algumas que as empresas olham mais. E essas são as 7 mais vistas. Mas tem outras 7 muito olhadas também. A oitava é a gestão do tempo. Como você gerencia seu tempo? Essa é uma área que eu aprendi. Eu não era boa a gerenciar meu tempo. E hoje todo mundo, hoje eu tenho um curso, uma mentoria que chama Mulher em Equilíbrio, ensinando a gerenciar todas as atividades que uma mulher desenvolve. Inclusive vou abrir vagas, hein? Fica de olho. Eu ia abrir sexta passada, não deu tempo, essa semana sai. Então, olha que legal. Para você gerenciar bem o tempo, talvez você não saiba. Eu também não sabia. O que eu fiz? Eu virei uma rata de curso de gestão de tempo. Eu assisti todos os cursos, eu aprendi todas as técnicas. Então, tudo que eu ensino até na minha mentoria é baseado na minha própria vida. Tudo que eu fui atrás, vi que dava certo, apliquei na minha vida, funcionou, pus na minha mentoria. Isso aqui vai te ajudar. Porque me ajudou. Eu era totalmente atrapalhada com a minha gestão de tempo. Eu sempre estava atrasada. Então, hoje não. Aprendi a gerenciar meu tempo. E essa é uma habilidade que você pode aprender também. Nona soft skill, aprendizado ativo. Gente, lembra que as pessoas faziam assim, faziam faculdade, aí se o chefe falava assim, você tem que fazer uma pós, você fazia, se ninguém mandava, você não fazia. Não, hoje é aprendizado ativo, você corre atrás do conhecimento. Você vai atrás. Então, eu falei para você várias coisas que você pode aprender. Você pode aprender a ser mais organizada, você pode aprender a gerenciar seu tempo, você pode aprender liderança, você pode aprender a se comunicar, você pode aprender a escrever melhor. Tudo coisa que você pode aprender. Todas essas, aliás. Você não precisa ter vindo de fábrica, assim. Você pode falar, eu vou correr atrás do prejuízo. Corra atrás. Eu tô dando meu exemplo, que eu corri atrás de gestão de tempo. E hoje eu tenho uma mentoria que eu ensino a pessoa a gerenciar a sua própria rotina. Então, aprendizado ativo, você vai atrás. Você vai correr atrás do que você quer aprender. O que você quer aprender? Esse ano, tá nas suas metas. O que você quer aprender? De conhecimento. Porque a pessoa que envelhece é a pessoa que parou de aprender. Você sempre tem que estar aprendendo. Eu me sinto sempre uma criança no parque de diversões. Falo assim, meu Deus, tem tanta coisa. Será que minha vida vai dar tempo de eu aprender tudo que eu quero? Às vezes eu deixo meu esposo doido, que eu começo a contar para ele tudo que eu quero fazer, as línguas que eu quero aprender a falar, os instrumentos que eu quero tocar. Eu quero aprender a tocar gaita. Eu já toco piano, mas eu quero aprender a tocar gaita. Eu quero treinar mais piano, porque eu não tô treinando. Eu tenho um teclado, tá só na fazenda, não dá para eu ficar treinando. Então, mas gaita é uma coisa que eu quero aprender a tocar. E aí eu falo inglês, mas eu quero aprender a falar italiano e francês. Olha aqui,
eu sempre tô com a cabeça assim, gente, eu sou uma eterna aprendiz, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Aí meu esposo brinca, né? Eu fiz um curso de Libras para falar a língua de sinais, mas eu só fiz a primeira parte, eu teria que ter continuado. E aí um dia eu tava conversando com o médico, ele falou assim, Janaína, por que você tá fazendo um curso de Libras? Eu, para aprender a falar língua de sinais. Quem você conhece que fala língua de sinais? Eu falei, ninguém. Então, mas eu quero aprender, e daí? É igual francês, né? Eu quero aprender, porque eu não quero morar na França, eu só acho a língua linda, eu quero saber falar francês. Então, eu tenho cidadania alemã, né? Mas eu não quero aprender a falar alemão, gente. Eu acho muito difícil, eu acho muito complicado, não quero. Agora, o francês eu quero, eu acho maravilhoso. Então, isso é aprendizado ativo. Ninguém precisa me dizer, você tem que fazer, né? Quando a gente fez inglês obrigado, eu fiz inglês obrigado, minha mãe me obrigou. Graças a Deus que eu fiz. Eu fiz do mesmo jeito que meus filhos. Eu obriguei a fazer inglês, eu obriguei a fazer natação. Tem que fazer, tem que saber. Eu falava, nadar é obrigação. Nadar, ninguém tem direito de saber que não sabe nadar, tem que saber nadar. Então todo mundo nadou. E aí, inglês é a mesma coisa. Meus meninos tiraram aquela titulação lá de Cambridge, tudo. Uma graça. Falam fluentemente, falam melhor do que eu, me superaram. Isso, hoje, você não pode mais esperar que alguém te mande. Tem gente assim, ai, não tem incentivo em casa, meu marido não fala pra eu fazer as coisas. Mulher faz por você, faz porque você quer. Eu quase deixo meu marido doido de tanta coisa que eu falo que eu quero fazer, ele fica doidinho e fala, que horas você vai fazer isso? Né? Eu falo, não sei, eu vou dar um jeito. Porque eu tenho gestão de tempo, meu tempo sempre dá, sempre sobra. Olha lá, minha cunhada, Terezinha não sabe nada, tem que saber dirigir, hein, cunhada, sempre é tempo. Vamos lá. 10º ponto é resolução de problemas. Essa é uma habilidade que você tem que ter. Saber resolver problema. Tem gente que faz na hora do problema, sempre chora. Não, gente, nós não somos das que ficam chorando, nós somos dos que executam, dos que vão atrás. Saber resolver problemas. Então, eu amo resolver problemas. Tem uma coisa que eu gosto é resolver problema. Tanto que é uma área que eu me, assim, especializei, que é gestão de crise, né, profissionalmente. Por quê? Porque na gestão de crise, o que as pessoas fazem? Elas se desesperam. Elas se desesperam. Então, vou contar uma crise que eu já peguei, foram várias, né? Mas vou pegar uma crise que foi bem interessante. Uma vez eu atendi um hospital e, né, com aquela rede de médicos. Ah, a Fábia tá aqui, a esposa do Derineudo. E aí, e nessa gestão, nesse hospital, o médico foi operar o paciente, o joelho direito, só que ele operou o esquerdo. Gente, isso aconteceu. Isso virou um bafafá. Foi na mídia, aquele caos. E aí, eu era assessora de comunicação desse hospital, tive que gerenciar essa crise. Primeiro, o que eu sempre fiz antes, quando eu sempre entrei numa empresa grande, eu criei o manual da gestão de crise. Como vamos fazer quando a crise chegar? Antes da crise. Porque na hora que ela chegasse, a gente já sabia o que tinha que fazer, tinha um manual. Fiz isso com todas as grandes empresas que eu trabalhei. Então, nesse hospital, a mesma coisa, a gente tinha um modus operandi, tinha o que fazer. E aí eu falei, gente, ativar o modus operandi, vamos ativar o manual. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Ninguém fala com a imprensa, só eu falo com a imprensa. E aí eu fui monitorando a imprensa, dando informação. Mas eu também tinha que proteger o médico, o médico tinha feito uma baita besteira, né? Só que ele é um ser humano, tá sujeito a erro, ele errou. Mas eu tinha que minimizar o dano, porque o erro já estava feito, né? Então, ia ter indenização para o paciente. Você imagina, se chega um joelho ruim e um joelho bom. Te opera o joelho bom e o ruim fica. É um erro médico, mas você tem que minimizar, diminuir o impacto. E o meu olhar era sobre o hospital, né? Tirar o impacto do hospital e também dar uma blindada no médico, mas mostrar o hospital solidário, resolvendo e tal e coisa. Então, isso é resolução de problema, mas tem gente que desespera, gente. Tem gente que desespera. Então, vamos pegar para a sua vida pessoal, caso seja o seu caso. Você está com um problema, suponhamos que você tem um boleto para pagar e você não tem dinheiro. E aí, hoje você não vai dormir, porque você vai ficar pensando, só que não dormir não vai resolver o problema. Não, não vai resolver. O que você vai ter que fazer hoje, se esse é o seu caso, tá? Suponhamos que eu peguei na sua veia. É o seu caso, tá com boleto sem o dinheiro para pagar. Você tem que pensar primeiro. Tem alguém que possa te ajudar? Alguém muito amiga, muito próxima? Uma pessoa muito íntima que você possa pedir socorro? Tem. Peça socorro para ela. Veja se ela pode te ajudar. Não tem. Você tem como pegar dinheiro? Você tem crédito para pegar dinheiro no banco? Se tiver, até melhor do que pedir para alguém para não expor a relação. Pegue.
Kit, não deva nada a ninguém. Melhor você ficar devendo o banco depois do que dever alguém. E aí, imediatamente penso, o que você pode fazer para gerar uma renda extra imediata? Imediata. O que você pode fazer? Levanta as possibilidades. Uma coisa simples que pouca gente. Você pode vender coisa, gente. Você tem coisa na sua casa que tem valor. Tem gente que fica assim, não, mas eu não tenho nada, não posso fazer. Gente, vende no LX um negócio, vende para alguém. Se você trocou a TV esses dias, vende sua TV para alguém, pronto. Faz um dinheiro rápido para você não ficar desesperada. O problema é que a pessoa fica vendo só o problema e não vê possibilidade de solução. Sabe? Vende o carro. Vende, sabe? Fica um tempo sem carro. Pensa numa saída. Sempre tem uma saída. Onde há um problema, eu sempre falo isso aqui em casa. Dentro de cada problema vem uma solução. Já tá lá dentro. Você só tem que olhar direito para achar a solução, mas tá lá dentro. Onzima, gente, essa agora eu vou ter que ler, hein? Eu vou ter que ler mais livro. 11ª, soft skill. Trabalho em equipe. Sim, temos que saber trabalhar em equipe. Tem gente que só sabe trabalhar sozinha. Muita mulher aí tá sobrecarregada porque não sabe trabalhar em equipe. Fala, ai, ninguém faz como eu faço. Só eu faço desse jeito, né? E aí acontece com você o que aconteceu comigo, que eu fiquei uns 4 meses, a cada 15 dias tendo que ir pra casa da minha mãe, que tava doente. E eu ficava 15 dias aqui, 15 dias lá. E aí, se você não sabe delegar, não sabe trabalhar em equipe, a casa parava, né? Não, combinei com a minha faxineira. Você me ajuda? Você lava a roupa? Então tá. Você faz isso? O que que eu fiz? Fiz almoço eu fazia almoço de 15 dias, de 14 dias, sempre adiantado. Então toda semana eu tava fazendo almoço de 2 semanas. E assim deu tudo certo, graças a Deus. Então, trabalho em equipe. Tem que ter trabalho em equipe. Se você não sabe trabalhar em equipe, desculpa, você está no planeta errado. Porque Jesus trabalhou em equipe, ele não precisava, ele podia ter escolhido anjo, ele escolheu gente para ensinar a gente a trabalhar em equipe. Nós precisamos de gente. Gente precisa de gente. Então, aprenda a trabalhar em equipe. 12ª soft skill, resiliência. Essa é uma habilidade que muita gente não tem, mas você pode assistir uma live minha que eu falo sobre resiliência. Resiliência é a capacidade de cair e levantar, de dar a volta por cima. De novo, não dá para ser vitimista. Se você for vitimista, você não levanta e não dá a volta por cima. Você tem que levantar, sacudir e dar a volta por cima. Você consegue. Eu falo sempre assim: se você tá viva, é porque ainda tem alguma coisa. Uma das coisas que eu tirei do luto, tenho tirado se Deus nos deu esse fardo, né? Que foi ter perdido minha mãe 40 e poucos dias atrás. Se deu esse fardo, ele acha que a gente dá conta, porque a palavra de Deus fala que Deus só dá para nós um fardo que a gente dá conta de carregar. Então ele acha que a gente dá conta. Se ele acha, não vamos decepcionar Deus. Falei isso pro meu pai, pra minha irmã, não vamos decepcionar Deus, vamos mostrar que ele estava certo, a gente dá conta. Então, isso é resiliência, é falar assim, bom, se o senhor acha que eu dou conta, eu dou conta. Qualquer problema na sua vida. Se você está enfrentando ele, é porque você dá conta dele. Então, dê conta, sabe? Respira fundo e segue. 13ª soft skill, pensamento crítico. A gente tem que ter um pensamento crítico, gente. A gente não pode ser a Maria vai com as outras, né? Não, não pode. Você tem que pensar por si mesma. E sabe por que isso é bom? Porque você para de ter medo do pensamento dos outros. Tem gente que não gosta de escutar o contraditório. No direito a gente fala o contraditório, né? Que é a pessoa que fala o contrário do que você está falando. Logo que meu esposo montou o escritório de advocacia, no começo eu chorava. Toda vez eu chorava com as pessoas, eu chorava nas reuniões. Eu chorava, gente, porque era tanto problema. Aí um dia meu esposo me chamou e falou assim: meu bem, você tem que entender que ninguém procura advogado para comemorar. As pessoas só procuram advogado com problemas. Então, você tem que separar o seu sentimento. Você não pode sentir a dor da pessoa, porque eu tenho excesso de empatia, tá, gente? Eu tenho esse defeito. Que é uma qualidade, mas às vezes para mim fica ruim. Excesso de empatia, eu sinto a dor do outro mesmo. De verdade. Às vezes até é muito forte, né? Então a pessoa às vezes contava o drama dela e eu começava a chorar, porque eu ficava sentida mesmo por ela. E aí, no direito, o que a gente aprende? Que todo mundo tem o direito ao contraditório. Ou seja, se eu dou minha versão, eu tenho que ouvir a versão do outro. E isso não pode me ofender.
Eu não posso ficar ofendida de escutar o lado do outro. Pelo contrário, é um direito dele de se manifestar, de se defender. Quando você leva isso para a sua vida, como a sua vida melhora? Como a sua vida melhora? Porque você vai poder escutar seu filho, às vezes falar uma goma de todo tamanho, com maior paciência. Quem tem filho adolescente sabe do que eu tô falando. Paciência para ouvir o outro contar uma goma gigante, né? Porque adolescente acha que sabe tudo, aí você tem que ouvir com paciência ele falar do alto da sabedoria dele. E você, com sua paciência, tem que escutar, prestar atenção, pensar, refletir e compreender. Não é para concordar, é para compreender. Isso desenvolve em você um pensamento crítico, que você consegue pensar por si mesma e não pensar porque todo mundo está pensando desse jeito. Ah, porque mandar no grupo do WhatsApp. Tenha pensamento crítico e para isso você tem que construir o seu pensamento, buscando informações. Eu, como jornalista, eu sempre fiz isso. Eu leio uma notícia, aí eu procuro ler a mesma notícia em outros locais para ver assim, será que isso foi desse jeito mesmo? Deixa eu ter certeza. Então eu gosto quando tem uma fala de alguém, eu gosto de ir lá e escutar a fala de alguém. Eu sempre jogo no Google. Fala do Beltrano na coletiva tal. Eu quero escutar ele falando, eu não quero ler só. Eu quero eu ouvir. Se eu escutei, eu sei. Ah, então tá, não, ele falou isso mesmo. Mas tem gente que não faz isso. Olha lá, a Jéssica tá lembrando que ouvir demonstra empatia. Sim, na comunicação não violenta, a gente fala da escuta ativa, que é quando eu escuto para compreender. As pessoas têm medo de escutar as outras, porque elas acham que talvez a outra vai convencê-la. Que pensamento fraquinho é esse? Que qualquer um te convence. Não, você escuta para compreender, para ter empatia, para entender o outro. Não precisa concordar com o outro. Eu escuto gente com pensamento variado, gente que pensa totalmente diferente de mim, mas eu gosto de escutar. Eu gosto de entender por que a pessoa pensou daquele jeito. E décima quarta soft skill, aí tem a ver com o que a gente acabou de falar, empatia, ética e empatia. Nós precisamos ter ética no nosso dia a dia. Por exemplo, ética é ter um comportamento reto, que eu posso saber o que eu vou esperar de você. Você vai ser exatamente assim. Mas tem gente que você não sabe o que a pessoa vai fazer, porque ela não tem ética. Pode ser que ela fale que vai dar a palavra dela e ela não dá. Isso eu aprendi com meu pai. Minha palavra é muito importante. Meu pai falava assim, filha, eu me lembro uma vez que eu ganhei um pintinho. Gente, a história é engraçada, tá? Eu ganhei um pintinho numa festa de aniversário. Uma coisa horrível de se dar, né, em aniversário. Mas até bem pouco tempo atrás acontecia isso. E na minha época de criança, nossa, tinha muito. Nessa época eu morava em Goiás, então era um interior de Goiás, pensa, era super normal ganhar um pintinho de lembrancinha de aniversário. E eu apaixonei naquele pintinho. Só que meu pai fez eu não aceitar, porque a gente ia viajar para Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, a gente ia visitar a família. Meu pai falou: "Filha, você não pode ter o pintinho, porque a gente vai viajar. E onde vai ficar o pintinho?" A história do pintinho, gente, tem uma lição de moral. E aí, eu deixei o pintinho, mas eu fiquei tão arrasada. E meu pai falou assim: "Filha, eu te digo, quando a gente voltar de Curitiba, eu te dou um pintinho. Você me dá, pai? Dou." E o meu pai, eu podia ter certeza, se ele falou que ia fazer, ele fazia. E dito e feito. Chegamos de Curitiba, fomos lá nessas lojinhas achar um pintinho. E não tinha um pintinho amarelinho, eu queria um amarelinho, só tinha um pretinho. E aí, mas eu fiquei feliz mesmo assim, ganhei o pintinho. Ética, palavra, verdade. Falei que vou fazer, faço. Ainda que custe. Já teve coisa que eu falei que ia fazer, depois eu falei, Jesus, por que eu falei que ia fazer isso? Mas fiz. Mas fiz. Porque eu falei, eu dei minha palavra tem que ter valor. Isso é ética. E empatia para me colocar no lugar do outro. Entender que o problema do outro também é importante, que não é só sobre minha vida a história, é sobre a vida do outro. Então, se eu uno as duas coisas, ética e empatia, eu sou uma pessoa muito confiável. Eu me torno uma pessoa extremamente confiável. E é isso que eu sugiro a você, que você se torne uma pessoa extremamente confiável, porque essa é uma soft skill muito valorizada no mundo hoje. Uma pessoa confiável, de palavra, correta, de índole justa, que pratica a justiça, que faz o que é certo, que você pode contar com ela, pode confiar nela. Não é bom ser assim? É maravilhoso. Então, eu te dei 14 soft skills. Lembra que eu falei no começo da live, se você chegou agora? Eu falei, dessas 14, anote a sua nota de 0 a 10. Quanto você tirou? Quanto você tirou em cada item desse? Colaboração,
flexibilidade, comunicação eficaz, escrita, organização, criatividade, liderança, gestão do tempo, aprendizagem ativa, resolução de problemas, trabalho em equipe, resiliência, pensamento crítico, ética e empatia. Que nota você tirou? Se sua nota não foi boa em um desses itens, eu tenho uma ótima notícia. Você pode aprender, porque está disponível. Tudo que está aqui, que é uma soft skill, você pode aprender. E vai fazer bem não só no seu trabalho, como vai fazer bem na sua vida pessoal, na sua vida relacional, com amigas, com igreja, com esposo, com esposa, com filhos, com parentes, vai te ajudar demais. Então, pega essa visão, anota isso. Se você não prestou atenção, volta essa live, assiste tudo de novo e vamos desenvolver isso juntas, combinado? Olha, uma ótima noite para você. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar de uma dessas soft skills que você vai ficar meio passada. Vai ser amanhã lá no YouTube. Até amanhã eu conto para você um pouquinho dessa live. E eu tô te esperando, hein? Amanhã 20 horas. E essa live vai também pro YouTube, se você quiser assistir na velocidade 2.0, que é como eu gosto de ouvir também. Um beijo grande, obrigada pela companhia e até a próxima.